Papai, você prometeu que ia voltar antes do meu aniversário. Foi assim que começou o silêncio, que durou muito mais do que Miguel poderia suportar. E esse silêncio escondia segredos que mudariam tudo. O cheiro de café ainda impregnava a cozinha naquela manhã de dezembro de 2008. Miguel, então com apenas 8 anos, observava o pai arrumar uma mala pequena no quarto. A luz do sol entrava pela janela, criando reflexos dourados no cabelo castanho de Rafael, seu pai. "É só uma viagem de trabalho, campeão", disse Rafael, ajeitando a gravata no espelho. "Volto antes do seu aniversário, prometo." Miguel sorriu, mostrando o dente da frente que havia caído na semana anterior. Naquela época, as promessas do pai ainda tinham peso. Eram como moedas de ouro guardadas no coração de uma criança. "Você vai trazer presente? O melhor presente do mundo." Rafael se abaixou, ficando na altura do filho. Seus olhos castanhos brilhavam com aquela expressão que Miguel guardaria na memória por anos. "Cuide da sua mãe para mim, tá bom?" O abraço durou apenas alguns segundos, mas foi o último abraço verdadeiro que Miguel receberia do pai pelos próximos 15 anos. Os primeiros meses foram uma tortura silenciosa. Carla, a mãe de Miguel, ainda mantinha a mesa posta para 3 pessoas, como se Rafael pudesse aparecer a qualquer momento para o jantar. O telefone tocava e ela corria da cozinha com as mãos molhadas de lavar louça, esperando ouvir aquela voz familiar do outro lado da linha. Mas eram apenas contas atrasadas, propaganda de cartão de crédito ou alguém com o número errado pedindo desculpas. O primeiro aniversário sem o pai foi devastador. Miguel completou 9 anos, esperando até o último minuto que a porta se abrisse e Rafael aparecesse com um presente embrulhado e aquele sorriso que fazia tudo ficar bem. Carla fez uma festa pequena, convidou alguns vizinhos e primos, encheu a casa de balões coloridos e doces. Mas Miguel ficava olhando para a porta, contando os minutos, esperando o milagre que nunca veio. "Ele ainda vai chegar." Miguel sussurrou para a mãe naquela noite enquanto ela recolhia os restos da festa. Os pratos descartáveis amassados, os copos meio cheios de refrigerante, as sobras de bolo que ninguém teve coragem de terminar. "Papai sempre cumpre as promessas." Carla parou de recolher os pratos e puxou o filho para um abraço apertado. Miguel sentiu as lágrimas quentes da mãe molharem seu cabelo, mas não entendeu por que ela estava chorando num dia que deveria ser de felicidade. Aos 10 anos, Miguel ainda perguntava. Aos 11, ainda esperava. Aos 12, começou a entender que talvez o pai não voltasse mesmo. Aos 15, havia apagado da memória a aparência exata do rosto paterno, lembrando apenas de fragmentos. A cor dos olhos, o jeito de rir, o cheiro do perfume que usava para trabalhar. Foi numa tarde particularmente chuvosa, quando Miguel tinha 16 anos e perguntou pela milésima vez se havia alguma notícia, que Carla finalmente disse as palavras que estavam presas na sua garganta há anos. "Seu pai nos abandonou, Miguel. Pare de idealizar quem não merece." Ela disse isso com uma dureza que Miguel nunca havia ouvido na voz da mãe. Uma dureza forjada por anos de trabalho dobrado, noites mal dormidas, lágrimas engolidas para não mostrar fraqueza na frente do filho. Mas algumas feridas são profundas demais para cicatrizar completamente. Miguel cresceu carregando um vazio no peito, uma pergunta que nunca foi respondida. Por quê? Sem Rafael, Carla precisou se reinventar completamente. A mulher delicada que trabalhava meio período como secretária se transformou numa guerreira incansável. Trabalhava de manhã numa loja de roupas no centro da cidade, à tarde fazia unhas na própria casa para as vizinhas e à noite assava bolos e salgados por encomenda na cozinha pequena que cheirava sempre a canela e chocolate. Suas mãos, antes macias e perfumadas, com o hidratante caro que Rafael dava de presente nos aniversários, ficaram calejadas e ressecadas de tanto trabalhar.
Miguel observava tudo com olhos de criança que cresce rápido demais. Via a mãe chorar no banheiro, pensando que ele não percebia, mas ouvia os soluços abafados pela porta fechada. Ouvia as conversas telefônicas com a tia Fernanda, onde Carla desabafava sobre o cansaço que nunca passava e a solidão que doía mais nas madrugadas. Aos poucos, Miguel foi se tornando o homem da casa, não porque alguém pediu, mas porque o amor por Carla brotava naturalmente do seu coração. Aos 12 anos, já sabia fazer compras no mercado sozinho, calculando preços e procurando promoções. Aos 13, aprendeu a consertar torneiras que pingavam e trocar lâmpadas queimadas. Aos 14, conseguiu um emprego entregando folhetos para ajudar com as despesas. Você não precisa trabalhar, Carla disse quando descobriu. Quero que você seja criança. Mãe, eu quero ajudar. Me faz sentir útil. Carla olhou para aquele menino de 14 anos, que já tinha responsabilidade de adulto nos olhos, e sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho porque estava criando um homem bom. Tristeza porque ele havia perdido parte da infância. Você é mais homem aos 20 anos do que seu pai jamais foi, Carla disse certa vez, vendo Miguel consertar a torneira da pia com aquela paciência e dedicação que ela reconhecia como sendo completamente dela, não de Rafael. Era 2023. Miguel havia se formado em administração com as melhores notas da turma. Trabalhava numa empresa de tecnologia em crescimento e planejava se mudar para um apartamento próprio no ano seguinte. A vida finalmente parecia ter encontrado seu ritmo. Um ritmo construído sobre amor verdadeiro, sacrifício mútuo e uma família que se formou pela escolha diária de permanecer juntos. Foi numa quinta-feira qualquer quando o fantasma do passado bateu à porta. Miguel estava almoçando um prato de arroz com feijão e bife que Carla havia preparado antes de sair para uma consulta médica. Era um dia comum, com o sol entrando pela janela da cozinha e o som baixinho da televisão na sala. O interfone tocou 2 vezes, com aquele som estridente que ecoava pela casa silenciosa. Miguel desceu de chinelos, sem pressa, imaginando ser algum entregador ou o carteiro. Quando abriu o portão verde que ele mesmo havia pintado no ano anterior, teve que piscar várias vezes para ter certeza de que não estava sonhando. Do outro lado do portão estava um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, barba por fazer, roupas amarrotadas. Por um momento Miguel não reconheceu. Depois, como um soco no estômago, a memória voltou. Oi, filho. A voz era a mesma, mais rouca, mais cansada, mas inconfundivelmente a mesma. Miguel ficou paralisado, as palavras presas na garganta como caroços de algodão. Eu sei que deve ser um choque. Rafael continuou, passando a mão pelos cabelos desalinhados. Mas posso entrar? Temos muito o que conversar. Miguel queria dizer não. Queria bater o portão na cara daquele homem e voltar para sua vida normal. Mas havia uma parte dele, pequena mas persistente, que ainda era aquele menino de 8 anos esperando o pai voltar. A mãe não está em casa, foi tudo que conseguiu dizer. Eu sei, eu esperei ela sair. Queria conversar com você primeiro. Rafael entrou na casa como se fosse ontem que havia saído. Observou as mudanças na decoração, as fotos penduradas na parede todas sem ele, o sofá novo que Carla havia comprado, parcelado no ano anterior. A casa está diferente, comentou, sentando-se na poltrona que costumava ser dele. Sua mãe sempre teve bom gosto. Miguel permaneceu de pé, braços cruzados, estudando aquele estranho que dizia ser seu pai. Onde estavam as rugas de preocupação que deveriam existir no rosto de alguém que passou 15 anos longe da família? Por que os olhos não demonstravam o peso do abandono? Onde você esteve? A pergunta saiu mais ríspida do que Miguel pretendia. Rafael suspirou, como se ensaiasse aquele momento há meses. Filho, eu precisava me encontrar.
Saí daqui perdido, confuso, sem saber como ser um bom pai, um bom marido. Passei esses anos trabalhando, viajando, tentando juntar dinheiro para voltar e dar uma vida melhor para vocês. As palavras soavam bonitas, mas havia algo falso nelas. Como quando uma música boa é cantada desafinada, tecnicamente correta, mas estranhamente errada. Preciso usar o banheiro, Rafael disse após meia hora de conversa sobre arrependimentos e segundas chances. Miguel o acompanhou com o olhar até ele subir as escadas. Foi então que notou algo estranho. O pai não hesitou nem um segundo na direção. Lembrava perfeitamente onde ficava o banheiro, como se tivesse saído ontem. Quando Rafael desceu, Miguel decidiu testar. Você sabia que mamãe teve um pequeno infarto no ano passado? O homem congelou por uma fração de segundo. Não sabia. Como ela está? Está bem agora, mas passou 3 dias no hospital. Você não soube de nada? Em 15 anos, nunca perguntou sobre nossa saúde, nossa vida. Rafael baixou os olhos. Filho, era muito doloroso. Qualquer notícia sobre vocês me fazia sofrer mais. Eu precisava me curar primeiro para poder voltar inteiro. A desculpa soou oca, como lata vazia. Carla chegou a Zeitin H, carregando sacolas de compras do mercado. O barulho da chave na fechadura ecoou pela casa, seguido dos passos familiares que Miguel conhecia desde criança. Miguel, me ajuda com essas... A voz morreu no ar quando ela viu Rafael sentado na sala. As sacolas caíram no chão, espalhando maçãs e laranjas pela entrada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel observou a mãe ficar pálida, depois vermelha, depois pálida novamente. 15 anos de raiva, mágoa, solidão e luta se concentraram naqueles poucos segundos. Como ousa! Sussurrou Carla, a voz tremendo de raiva contida. Como ousa aparecer aqui depois de tanto tempo? Rafael se levantou, tentando aquele sorriso ensaiado que não enganava ninguém. Carla, amor, eu sei que você deve estar chateada, mas... Chateada? A palavra explodiu como trovão. Eu criei nosso filho sozinha. Trabalhei 3 empregos. Chorei até não ter mais lágrimas. Passei noites acordada quando ele tinha febre, paguei escola, médico, dentista, tudo sozinha. E você acha que eu estou apenas chateada? Miguel nunca havia visto a mãe tão alterada. Carla sempre foi uma pessoa controlada, que engolia a própria dor para não preocupar o filho. Mas 15 anos de silêncio tinham criado uma bomba relógio que finalmente explodiu. Naquela noite, Rafael dormiu no sofá, muito contra a vontade de Carla, que queria expulsá-lo imediatamente. Mas Miguel pediu uma oportunidade. Queria entender, queria respostas para perguntas que o assombravam há mais de uma década. No dia seguinte, pai e filho saíram para conversar. Foram ao parque onde Miguel brincava quando criança, um lugar carregado de memórias boas que agora pareciam vir de outra vida. Lembra quando você me ensinou a andar de bicicleta aqui? Miguel perguntou, apontando para uma árvore específica. Rafael olhou na direção indicada e sorriu. Claro, você caiu bem ali perto daqueles bancos, ralou o joelho, mas não quis desistir. Miguel franziu a testa. A árvore que apontara ficava no lado oposto aos bancos. Se o pai realmente lembrava do dia, saberia disso. Era um teste simples e Rafael havia falhado. Na verdade, Miguel corrigiu, eu caí do outro lado, perto da fonte. Rafael piscou algumas vezes, confuso. Ah, sim, claro. É que são tantas memórias, né? Às vezes, elas se misturam. Mais uma mentira. Miguel começou a contar mentalmente. Na manhã de segunda-feira, Miguel estava se arrumando para o trabalho quando ouviu Rafael atendendo uma ligação no quintal. Algo no tom urgente da voz chamou sua atenção. Ele se aproximou da janela, tentando ouvir. Eu sei que está difícil, mas me dá mais uma semana.
O garoto parece ter dinheiro, trabalha numa empresa boa. Não vou deixar vocês me pegarem. O coração de Miguel disparou. Minha ex-mulher ainda tem a casa, deve valer uns 300 mil. Se eu conseguir convencê-los a vender, ou pelo menos fazer um empréstimo no nome deles. A ligação terminou. Rafael voltou para dentro como se nada tivesse acontecido, encontrando Miguel na cozinha tomando café. Bom dia, campeão! Café está uma delícia! Miguel o observou em silêncio, processando o que havia ouvido. As peças do quebra-cabeças finalmente começavam a se encaixar, formando uma imagem repugnante. Naquela tarde, Miguel mentiu dizendo que ia almoçar com colegas de trabalho. Em vez disso, foi à biblioteca pública e pesquisou o nome do pai na internet. O que encontrou o fez questionar se realmente conhecia Rafael algum dia. Processos judiciais por estelionato, dívidas trabalhistas, um mandado de prisão em aberto por apropriação indébita. Rafael não havia passado 15 anos se encontrando ou juntando dinheiro para a família. Havia passado 15 anos fugindo da justiça, aplicando golpes em pessoas inocentes, construindo uma vida baseada em mentiras e trapaças. Miguel imprimiu tudo e voltou para casa com uma pasta cheia de evidências. O homem que ele havia idealizado, que chorava em segredo desejando ter de volta, era um criminoso comum. Um estelionatário que abandonou a família não por amor, mas por covardia. Filho, tenho uma proposta para você, Rafael disse no jantar, cortando o bife que Carla havia preparado sem sequer olhar para ela. Que tal investirmos juntos num pequeno negócio? Tenho uns contatos, umas oportunidades. Que tipo de negócio? Miguel perguntou, fingindo interesse. Importação e exportação. Mercado promissor. Só precisamos de um capital inicial. Uns 50 mil para começar. Carla parou de mastigar, o garfo suspenso no ar. 50 mil reais? Rafael, você enlouqueceu? É investimento, Carla. Em 2 anos vocês triplicam o dinheiro. Miguel abriu a pasta que havia deixado estrategicamente ao lado do prato. Como estes investimentos aqui, pai? Ele espalhou os documentos sobre a mesa. Como a empresa fantasma que você montou em 2010. Ou como o golpe que aplicou naqueles idosos em 2015. O garfo de Rafael parou no ar, a meio caminho da boca. Por alguns segundos eternos, o único som na cozinha foi o tic-tac do relógio antigo que Carla havia herdado da avó. Miguel, eu posso explicar. Explica então. A voz do jovem subiu uma oitava. Explica por que você não sumiu para se encontrar. Você sumiu porque estava fugindo da polícia. Rafael tentou negar, depois minimizar, depois justificar. Disse que os processos eram mal entendidos, que as vítimas eram pessoas ruins que mereciam, que tudo fazia parte de um plano maior para dar uma vida melhor à família. Mentira após mentira após mentira, cada uma mais patética que a anterior. Carla chorava em silêncio, não de saudade ou felicidade pelo retorno do marido, mas de raiva por ter sido enganada novamente. Por ter permitido que aquele homem entrasse na casa que ela e Miguel construíram com tanto esforço. Aos 23 anos, Miguel finalmente entendia por que algumas pessoas simplesmente não merecem segundas chances. Não porque são incapazes de mudar, mas porque nunca quiseram mudar de verdade. Você não voltou porque sentia saudade, Miguel disse, a voz firme e fria como nunca havia sido antes. Voltou porque está em apuros e precisa de dinheiro. Somos apenas um plano B. Isso não é verdade. Então me diga, qual é o meu filme favorito? Qual matéria eu mais odiava na escola? Quando foi minha primeira namorada? Que curso eu fiz na faculdade? Rafael abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água, sem conseguir responder uma única pergunta. Você não sabe nada sobre mim. Miguel continuou, sentindo uma clareza estranha, como se estivesse acordando de um sonho longo demais. Porque nunca se importou em saber. Eu era apenas uma criança inconveniente que você deixou para trás.
Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e encontrou Rafael fazendo as malas na sala. "Acho melhor eu ir embora mesmo", o homem murmurou, sem conseguir olhar o filho nos olhos. "É, acho melhor também." Rafael parou por um momento como se esperasse uma súplica, um pedido para ficar, uma última chance. Quando percebeu que não viria, continuou arrumando suas poucas coisas. "Miguel, eu sei que cometi erros, mas..." "Não", o jovem o interrompeu. "Não cometa mais este erro, não tente se justificar ou me fazer sentir pena. Você é exatamente quem escolheu ser." Rafael assentiu em silêncio, pegou a mala e caminhou em direção à porta. Na soleira, virou-se uma última vez. Eu sinto muito." "Eu também sinto", Miguel respondeu com uma serenidade que o surpreendeu. "Sinto muito por ter desperdiçado tanto tempo da minha vida pensando em você." Depois que Rafael partiu, Miguel encontrou Carla sentada na varanda, observando as flores que havia plantado no jardim. Rosas vermelhas que floresciam mesmo nos invernos mais rigorosos. Girassóis que sempre encontravam o sol mesmo nos dias nublados. "Mãe", ele disse sentando ao lado dela no balanço que haviam montado juntos no ano anterior. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por ser pai e mãe. Por nunca ter desistido. Por ter me ensinado o que é amor de verdade." Carla sorriu através das lágrimas, aquele sorriso cansado, mas genuíno que Miguel conhecia desde sempre. "Sabe o que aprendi nesses dias?" Miguel continuou, observando uma borboleta amarela pousar numa rosa. "Família não é quem divide o mesmo sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. É quem constrói junto, quem levanta quando você cai, quem escolhe você todos os dias." Eles ficaram em silêncio, observando as flores dançarem na brisa suave da manhã. Era um silêncio diferente do que Miguel estava acostumado. Não era o silêncio da espera ou da incerteza. Era o silêncio da paz. 6 meses depois, Miguel recebeu uma ligação da polícia. Rafael havia sido preso em outro estado, tentando aplicar um golpe semelhante em outra família. Desta vez, não haveria fuga, não haveria mais vítimas. Miguel desligou o telefone sem sentir tristeza ou alívio. Apenas nada. Rafael havia se tornado exatamente o que sempre foi, um estranho que por acaso compartilhava seu DNA. Naquele fim de semana, Miguel levou Amanda, sua namorada, para almoçar em casa. As 2 mulheres mais importantes da sua vida se deram muito bem, rindo e conversando como velhas amigas sobre receitas, plantas e os planos de Miguel para o futuro. "Sua mãe é incrível", Amanda disse no caminho de volta para casa. "Ela te criou muito bem." Miguel sorriu, pensando em todas as noites que Carla trabalhou até tarde para pagar suas contas, em todos os abraços que deu quando ele tinha pesadelos, em todos os sonhos que ela sacrificou para que os dele pudessem se realizar. "É", ele respondeu, sentindo o coração quente de gratidão. "Ela é o melhor pai que eu poderia ter." Às vezes, a maior força que podemos demonstrar não é perdoar quem nos machucou, mas escolher não repetir os mesmos erros. Miguel escolheu quebrar o ciclo. Escolheu ser o homem que seu pai nunca foi. Escolheu construir uma família baseada na presença, não na ausência. Na verdade, não na mentira. No amor que fica, não no amor que vai embora quando as coisas ficam difíceis. E essa talvez seja a maior vitória de todas, porque no final não somos definidos pelos pais que tivemos, mas pelos pais que escolhemos ser. Não somos prisioneiros do passado, mas arquitetos do futuro. E Miguel havia construído um futuro bonito sobre as ruínas do abandono, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de florescer, mesmo na terra mais seca.